Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. O meu óculos, senão não enxergo vocês. Boa noite, sejam bem-vindos ao ITK Conecta. Alguns já estão com a gente aí desde as 18, né? E que fantástico a colocação da Cristine, né? Eu até escrevi para ela agradecendo, porque ela tem trazido muito boas reflexões pra gente aqui. E eu ainda brinquei com ela, falei, olha, você tem feito uma verdadeira terapia de grupo, né? Porque ela é muito meiga, muito carinhosa, ela responde todas as perguntas. Então, que bom que a gente está tendo esse momento, esse espaço para acolher, né, nossas dúvidas, nossos sentimentos, nossas dores, e nós estamos muito felizes de poder estar trazendo tudo isso, a Kiki com a astrologia, a Cristine com o autoconhecimento, a Janaína com as meditações e com algumas falas sobre crianças e adolescentes, a Flávia com a meditação Kids, a Paula com a meditação Kids, eu, o Zé, o Rafa, o Bruno com a meditação, né? Então, eu fico muito feliz, viu? Deixa eu tentar colocar aqui, gente, deixa eu tentar comentar aqui, né? E fixar o comentário. Peraí. Deixa eu ver se eu aprendi. A Júlia me ensinou. Opa. Fixar. Ah, consegui. Pronto. Fiquei conversando um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem. Mas boa noite, obrigada a todos pela presença. O ITK Conecta a gente tem feito 2 vezes por semana, trazendo algum tema que possa proporcionar algum tipo de crescimento, alguma consciência, alguma reflexão, para que a gente possa se tornar cada dia uma pessoa melhor dentro do que a gente quer, né? Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a criança ferida, como você identifica a sua, se você sabe identificar a sua, né? Então, ó, deixa eu já falar, a live vai ficar gravada, todas as nossas lives estão ficando gravadas aqui no IGTV do ITK. Depois a gente também coloca, no dia seguinte, elas também entram no YouTube do ITK Treinamentos, tá? Porque tem pessoas muito idosas que começaram a pedir pra gente que não gostam do Instagram. Então a gente tá colocando também no YouTube do ITK Treinamentos. Então todas essas lives, tá? Da Cristine, minha, da Kiki, as meditações dos meninos, de todo mundo, tá aqui e tá no ITK Treinamento. Então vai ficar gravada. Aqui ainda não é a meditação, aqui é uma live e em seguida vai ter a meditação Kids e depois a nossa meditação das 8. Eu só tô antecipando porque às vezes as pessoas entram e ficam, é a meditação, adiantou e tal. Não é, então vocês vão me ajudando aí quem for entrando, tá bom? Vocês vão me ajudando a dar essas perguntas. Então vamos falar um pouquinho sobre a criança ferida. Eu vou começar contando uma história, tá? Que eu gosto muito de contar histórias, então eu vou começar contando uma história porque eu gosto de exemplificar com coisas que aconteceram, que eu acho que fica mais didático para todos nós. Talvez vocês já tenham me ouvido contar isso, a história, na verdade, é um atendimento, né, de um paciente, de um cliente meu que aconteceu em consultório, e que eu acho muito didático para poder colocar aqui. E eu coloco porque uma vez eu conversei com ele, que é claro que eu não daria nome, mas se eu poderia usar, que era muito didático e ele me autorizou, tá? Bom, essa pessoa veio pra gente em um curso nosso presencial e depois veio para mim em consultório. Qual que era a queixa? Ele se sentia completamente inadequado. Então vamos acompanhando a história para que vocês percebam como a gente identifica a criança ferida, tá bom? Ele se sentia completamente inadequado, incapaz, não merecedor,
Mas a queixa maior era incapaz, se sentir incapacitado, incapaz e inadequado. A frase que ele usava era assim: parece que nada do que eu faço dá certo. Nada do que eu faço dá certo. Enfim, a gente começou a trabalhar e chegamos em um ponto em que esse menino estava em casa com seus 4, 5 anos, com seus pais. Deixa eu só fazer um parêntese. Antes disso, ele me colocou algumas questões que eram delicadas para ele. Por exemplo, a formatura no curso superior. Ele falou o tanto que ele enrolou, o tanto que ele se bagunçou, porque ele tinha a sensação de que ele não queria formar, que ele não era para ele formar. E ele não sabia por quê. Ele não entendia o que acontecia, mas ele levou a faculdade muito bem, com boas notas, até o último período. No último período ele começou a pegar DP, né? Não sei nem se chama DP ainda, mas na época dele, né, que quando ele veio pra gente, ele estava com 50 e poucos anos, era DP. Então ele não entendia isso. Uma outra coisa que ele também não entendeu o porquê ele fez foi, ele havia sido noivo 2 vezes, com pessoas que ele gostava, com tudo organizado, com tudo arrumado, pessoas bacanas, íntegras, né, moças que seriam boas esposas para ele, e ele termina o casamento pouco antes do casamento, né? E a queixa dele era assim: eu não ia dar conta, não dava, eu não entendo porque eu gostava, eu tinha toda a estrutura, enfim. E aí então nós voltamos aquele menino e nós começamos a trabalhar. Chegou um determinado momento, esse menino estava em casa com seus pais e os pais recebem um casal de amigos. Um casal de amigos dos pais. E esse menininho está na casa dele, na sala, né, com os pais e esse casal de amigos. E os pais haviam acabado de trocar o jogo de sofá da sala. Era um jogo de sofá novo, que os pais tinham comprado, clarinho, um off-white, um bege clarinho, um branco. Ele não descreve a cor certa, ele coloca algo muito clarinho, perto de um branco, de um off-white, algo assim. Então, eles estão ali na sala conversando e a mãe vai à cozinha e traz uma bandeja com café e biscoito, bolachinhas e tal, para servir. Quando a mãe vem chegando na sala, ele fala: mamãe, eu quero ajudar. Esse menininho de 4, 5 anos. E a mãe então pega aquela bandeja e bem próximo à mesa onde ela ia ser colocada, ela entrega para o menininho ajudar. Quando ele vai para ajudar, ele tropeça e cai, e as xicrinhas de café caem em cima daquele sofá branquinho, ou o begezinho clarinho da mãe. O jogo de sofá era novo, novinho, tinha acabado de ser trocado. Os pais não gritaram, os pais não brigaram, os pais não bateram, nada disso aconteceu. A única coisa que aconteceu foi o pai do menino, que estava sentado ali com um grande amigo, talvez até padrinho do menino, não sei bem, mas era um casal muito amigo que está com eles com muita frequência, e a esposa. O pai do menino coloca a mão na cabeça do menino e fala assim: fulano, com o seu amigo, você não acredita, onde esse moleque põe a mão, acontece isso, onde esse moleque põe a mão dá problema. Eita, molequinho desastrado, né? Não, meu filho, você entrou na fila do desastre 3 vezes antes de nascer. Esse tipo de brincadeira, mas assim, essa brincadeira que não foi brigando, não foi colocando o menino de castigo, não, mas foi uma forma irônica do pai tirar aquela situação ali de tensão e brincou com o menininho. Onde esse moleque põe a mão dá problema. É impressionante, fulano, você não tem ideia do que é isso. E aquele menininho, bem pequenininho, de 4, 5 anos, que quando a gente é pequenininho, os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores são autoridades muito importantes na nossa vida. E o que eles falam é inquestionável, é lei e é verdade, né? Então, o que aquele menininho acontece? Ele toma aquilo como verdade absoluta. Naquele momento, ele se sente a pessoa mais incapacitada para qualquer coisa que aconteça. Por quê? Porque tudo que ele põe a mão dá problema. Tudo onde ele está tem problema.
Então ele toma aquilo, ele sente naquele momento uma vergonha muito grande, muita vergonha. Ele fica completamente desconfortável, se sentindo muito inadequado e com aquela certeza de que ele é incapaz, de que nada do que ele faz dá certo ou tudo que ele faz dá problema. Era um menininho de 4, 5 aninhos, né? Aquilo aconteceu, nada se passou, não se tocou mais naquilo e a vida seguiu. Só que a vida seguiu a um custo muito alto para esse menino, porque a vida seguiu cobrando dele algo que ele tinha que ter uma perfeição em tudo, ele tinha que provar o tempo inteiro para ele mesmo o quanto ele era capaz, das coisas mais simples às mais grandiosas. Então tudo para ele era um custo muito alto, tudo para ele era uma dificuldade muito grande, coisas que poderiam ser simples, né? Coisas que poderiam passar desapercebida, para ele tinha que ter um esforço enorme para conseguir fazer. E ainda assim, quando ele fazia, ele se sentia inadequado. Ele sentia que ele não era bom o suficiente. Ele sentia que ele não era capaz. Era como se assim, foi um golpe de sorte que eu consegui aprender a ler. Foi um golpe de sorte que eu aprendi a andar de bicicleta. Tudo. E aí, o que aconteceu na época da faculdade? O que aconteceu na época da faculdade, isso nós fomos identificando depois, tá, pessoal? Ele ficou algum tempo com a gente, ele ficou algum tempo comigo em consultório, e por isso eu tenho essa história, né? Isso não foi assim em uma sessão, né? Na época da faculdade, ele já fez muito em passar no vestibular, porque ele não era capaz disso, né? Mas ele já fez muito em passar. Só que quando ele estava para se formar, começaram a vir as questões da formatura, festa de formatura, colação de grau, tá? Ele entrou em pânico. Ele entrou em pânico porque ele voltou para aquele momento lá na infância, quando ele derramou a xícara de café. Então ele tinha certeza que ia ser um desastre. Ele achava que ele ia tropeçar na beca, ele ia cair lá de cima quando eu estiver se recebendo o diploma, na entrada, né, que geralmente desce, sei lá, entra, passa entre as cadeiras, alguma coisa, ele ia tropeçar, ia cair ali. E o que ele fez? Inconscientemente, ele não se formava. Ele repetia, ele não se formava. Com os noivados, hoje ele é casado, tá? Mas com os noivados foi a mesma coisa. Porque ele tinha tudo, ele queria muito aquele casamento, ele queria muito fazer uma família, ele veio de uma família estruturada, né? Ele veio de uma família amorosa. Só que naquele momento aquilo aconteceu. E o que acontece quando ele marca o casamento, que ele vê se aproximar o casamento dele? Não vai dar certo. E ele entra de novo naquele dia. Aquele dia, se a gente pensar, mas não foi um trauma tão grande assim, ele não foi espancado, ele não foi isso, ele não foi... Não, mas para aquela criança aquilo foi muito. A sensação de incapacidade, a sensação de inadequação, a vergonha foi muito grande, muita vergonha. Então, de novo, quando ele se vê próximo ao seu casamento, quando tudo está organizado, tudo já está feito para acontecer, ele volta para aquele momento. E essa sensação toma conta dele de tal forma que ele não dá conta. É muito para ele. Ele, de fato, não dava conta de lidar com isso. E aí ele prefere interromper o ciclo. Ele prefere não ter que passar por isso de novo. Porque a questão do casamento era... Não vai dar certo. Eu vou pisar no vestido dela, eu vou pisar na grinalda, no véu, não sei como que chamava. E aí, imagina, ela vai cair, nós vamos tropeçar, vai arrancar a coroa. Era uma coisa na cabeça muito grande, muito grande. Enfim, foi olhado e foi trabalhado, né? Ele se casou, ele é casado hoje. Mas, por que eu trouxe isso aqui para vocês?
como identificar a sua criança ferida. A criança ferida dele, naquele momento, era aquele menininho que passou por aquilo. Passou por aquilo daquela forma, sentiu-se extremamente desconfortável, inadequado e com vergonha e cresceu com aquilo. E a criança ferida vem ditando regras e comportamentos na nossa vida, mais pra frente, né? Sem que a gente nem se dê conta, sem que a gente nem perceba. Então, como que nós podemos fazer para identificar? Observando. Quando você tem um sentimento que não faz sentido para você, quando você tem um comportamento que não faz sentido para você, você para e observa. Onde eu aprendi isso? De que forma isso veio parar aqui em mim? Para que eu faço desta forma? Observa, entra em contato com o sentimento que tem atrás daquele comportamento. Alguém perguntou, tem cura? Sim, tem cura. Nós precisamos olhar para a criança, identificar a criança, olhar a criança, trabalhar com ela e ressignificar. Por isso a mentoria, né? A gente já fez ano passado e agora a gente tem outra agora, nessa sexta-feira. Se você sentir que é o seu momento, se você sentir que você precisa desse apoio, desse suporte, tá aí na página do ITK, tem o link, nos stories também tem o link. Nós vamos começar uma nova turma agora, são poucas pessoas, né? Mas ainda tem vaga, eu sei que ainda tem vaga. E sim, tem cura, tem cura. Na mentoria a gente trabalha desta forma. Então, como que você faz? Você identifica essa criança, vai até ela e ressignifica. Mostra para ela que você cresceu e traz essa criança com você. Parece uma coisa assim tão longe, né? Mas é possível de se fazer. A gente consegue fazer, você consegue fazer isso. Porque quando instala-se o trauma, quando instala a criança ferida, o que acontece é que parte nossa continua a se desenvolver, parte nossa continua a crescer e a se desenvolver, mas tem uma partezinha nossa que fica ali, congelada, estagnada, impregnada daquela dor, impregnada daquele sentimento, daquilo que aconteceu, e ela paralisa, então fica congelada em partes do nosso corpo. Em partes do nosso corpo mesmo, se congela, fica congelada. E nós continuamos o nosso desenvolvimento físico, emocional, psicoemocional. A gente continua a crescer, mas aquela partezinha fica paradinha ali. Só que ela fica paradinha, mas atuando, né? Porque quando algo vai acontecer que vai de novo colocá-la, pode de novo colocá-la naquela situação, ela grita, né? Ela grita, não faz isso, isso vai te trazer dor e sofrimento. Não se exponha dessa forma, né? É como se ele falasse, não se exponha a caminhar num altar, numa igreja até um altar, isso vai te trazer dor e sofrimento. Não se exponha em fazer uma formatura e ter que ir lá receber um certificado, um diploma, isso vai te trazer dor e sofrimento. Ela grita, porque foi o que aconteceu com ela. E ela não quer que aconteça de novo com você. A sua criança ferida não é sua inimiga. A sua criança ferida não está contra você. Ela quer muito te proteger. É o que ela quer. Né? Alguém passou aqui a questão do nado. Eu não consigo nadar. Eu também me remeteu a uma outra cliente que eu atendi. Não tem a ver com nado, mas tem a ver com confiança. E que foi uma brincadeira de um pai que deu um caldo nela. E a partir daí ela perde completamente a confiança nas pessoas que ela gosta. Então são assim que as coisas acontecem, sabe? Tem tanto grandes traumas, coisas que a gente vive e que são
muito dolorosas, como tem pequenas situações, né? Como o caldo que essa minha cliente tomou, como esse menininho, a brincadeira do pai. Então, todas essas coisas podem ser olhadas. Todos esses comportamentos que nos limitam, o importante é observe. Observe o seu comportamento. Observe. E aí para um minutinho e respira. Para que a gente medita tanto? Para a gente poder aprender a respirar e entrar em contato com nós, com o que acontece aqui dentro, com nós mesmos. Então, viu um comportamento que não é adequado, viu um comportamento que não faz sentido você manter aquele comportamento, observe. Para um minutinho e respira. E aí perceba, onde eu aprendi isso? De onde isso está vindo? É assim que a gente pode fazer. Não é mágica, mas é simples. Né? Não é uma mágica, mas é relativamente simples. É possível a gente fazer. É possível a gente acolher a nossa criança e seguir em frente com ela. É possível. Tá? Tem várias técnicas, várias formas, mas é possível. Né? Tem algumas perguntas aqui e olha, deixa eu responder pelo menos algumas que vieram com frequência, né? O mesmo tema com frequência, tá? Como confiar nas pessoas, aqui está escrito. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma pergunta. O que me levou a não confiar nas pessoas? Pode ser que aí, nesta resposta, você identifique uma criança ferida, tá? Então, a pergunta é o que me levou a não confiar? Tá bom? Como curar a criança ferida do abandono? De novo, nós precisamos olhar para o que aconteceu com aquela criança que ela se sentiu abandonada. Pode ser que, na verdade, ela não tenha sido abandonada, ela se sentiu abandonada. Ela se sentiu, né? É diferente de ter sido abandonada. Então, como curar essa criança? Olhando para o que aconteceu, buscando o que aconteceu e acolhendo a criança e ressignificando. Fazer a ressignificação do fato específico que pode ter acontecido que fez ela se sentir abandonada, tá? Como responsabilidades atribuídas na infância podem marcar a vida adulta? Isso talvez seria um tema até para as constelações, que depois eu trago aqui em breve. Existem, né, situações de que quando nós somos crianças, nós precisamos de alguma forma estar em casa com os nossos irmãozinhos mais novos, né? Então, às vezes eu tenho que cuidar dos meus irmãozinhos mais novos, porque meus pais estão trabalhando. Às vezes eu tenho um dos pais muito doente, incapacitado de fazer o básico, seria cozinhar, cuidar dos meus irmãos, e o outro pai ou mãe precisa sair para trabalhar, e por vezes eu assumo essa função. Isso é muito, muito, muito delicado, né? Porque tem uma estrutura no sistema em que os pais são os pais e os filhos são os filhos. Então, se os filhos podem apoiar e ajudar os pais numa situação desta, a partir do seu lugar de filho, está tudo bem. Se ele numa situação dessa quer ajudar a partir de um lugar de pai, então, suponhamos eu sou a mais velha, se em algum momento eu resolvi cuidar das filhas da minha mãe para ela, porque eu julgo, ou porque foi me dada essa atribuição, enfim, na minha cabeça ela não dá conta, ela não é capaz, isso vai me dar problema, né? Eu posso até, de alguma forma, ter assumido essa responsabilidade, porque ela me foi
de alguma forma entregue, né? Mas eu tenho que manter o meu lugar de criança. Eu tenho que manter o meu lugar de filha ali. Então, como as responsabilidades atribuídas na infância podem marcar a vida adulta? Da seguinte forma. Aí depois que eu cresço, eu acho que eu sou dona e responsável da vida da minha mãe, da vida do meu pai, da vida dos meus irmãos. Aí eu quero dar pitaco em tudo, eu que sou certa, eu que quero resolver como que é. Se você não sabe, você não tem tanta experiência, né? Então é assim que interfere. E aí causa uma grande desordem que precisa ser olhada, cuidada e trabalhada. Tá bom? Você ama sua família, seus filhos, mas não consegue demonstrar carinho. O que você aprendeu na sua infância sobre o amor? De que forma você experimentou? De que forma você vivenciou o amor na sua infância? De que forma você recebeu carinho na sua infância? Às vezes o que nós queremos é que a mamãe brinque de boneca comigo, ou que a mamãe vá pular corda comigo, vá brincar de esconde-esconde, ou o papai, ou a vovó, ou quem quer que seja. E o que a minha mãe sabe fazer, a forma dela de me amar, é indo para a cozinha e fazendo o meu bolo preferido. Ou cuidando das minhas roupas com tanto esmero, com tanto carinho, que meus vestidos, meus lacinhos estão sempre impecavelmente lavados, passados, pendurados, engomados no meu armário. O meu quarto está sempre limpinho. Então, esta é a forma que a minha mãe tem de me dar carinho. Esta é a forma que ela tem de demonstrar o seu amor. Mas não é a que eu quero. O que eu quero é que ela deite comigo na minha cama e conte uma história. O que eu quero é que ela venha brincar de boneca comigo. Então, essa pergunta, você ama os seus filhos, mas não consegue demonstrar carinho. Como você aprendeu? Como que você foi acarinhada na sua infância? Perceba como que foi. E aí observe, novamente a observação. Observe o que seus filhos de fato gostariam. O que a sua família de fato gostaria. E aí faça um esforço consciente. Né? E cuide. Faça. Demonstre. Deixe que o seu amor transborde. Eu fiz uma meditação sobre isso, vocês lembram? Deixe que o seu amor transborde. Transborde através de uma brincadeira, transborde através de uma conversa, transborde através de um olhar, através de um apoio, através de um bolo. Não sei. Deixe que o amor que você sente, que você fala aqui, ó, você ama a sua família e os seus filhos. Deixe que este amor que está aqui dentro transborde para eles. Pessoal, 19h29, eu vou ter que encerrar. Eu trouxe um pouquinho aqui, eu sei que o tema é amplo, o Rafael e o Bruno já vêm falando sobre isso com vocês, cada um está trazendo um pouquinho de uma contribuição e nós vamos juntos montando uma grande colcha de retalhos e que depois vai ser uma linda colcha que vai resolver o que a gente quer e o que a gente gostaria, que é servir para cobrir a nossa cama, né? Amanhã o Zé Luiz também vai trazer esse tema, então é um outro olhar que vai também agregar e acrescentar para vocês, tá bom? Se você sente que tem uma criança que você, porque por vezes a gente acolhe a nossa criança na meditação, a gente acolhe através de uma observação, agora eu entendi como que funciona, eu percebi, e aí eu acolho essa criança, eu respiro e acolho essa criança. E tudo bem, só que tem situações mais profundas, mais delicadas, que
é possível que você precise de uma ajuda, de um suporte terapêutico, de um acompanhamento terapêutico, de uma mentoria. Então, se você acha que você está neste caso, vem com a gente. A mentoria começa sexta-feira agora, ou procura um apoio, um suporte terapêutico. Participe das meditações. As meditações ajudam muito. Todos os dias, participe. Tá bom? Fico muito grata pela presença de cada um. Fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. E vão mandando sugestões. Vão mandando sugestões que o que a gente puder fazer para atender as sugestões de temas, de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui, saibam que nós vamos fazer o nosso melhor para atender. Nos vemos na meditação daqui a pouco ou na mentoria na sexta-feira. Gratidão.